A palavra de Deus é linda, né? A palavra de Deus é maravilhosa. E hoje nós estamos aqui para dar início ao livro de Atos dos Apóstolos e ver diante deste escrito tudo aquilo que Deus tem a revelar para nossas vidas por intermédio da palavra. Atos dos Apóstolos é o quinto livro do Novo Testamento, logo após Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os 4 evangelhos. Nós temos aqui o livro de Atos dos Apóstolos. Quando os irmãos abrem a Bíblia, no capítulo de número 1, eu já quero aqui falar um pouco sobre o nome do livro, Atos dos Apóstolos, que o próprio nome já é uma mensagem. Primeiro que nós estamos aqui com a palavra Atos e a designação da função que são os apóstolos. Nós temos aqui no livro de Atos dos Apóstolos o registro da igreja primitiva, como tudo começou, quando começou, o que aconteceu, alguns relatos daquilo que se foi, daquilo que sucedeu. É óbvio que podemos chamar até de um relato resumido, porque se fosse escrever tudo o que aconteceu, nem se tivesse todos os livros do mundo, não seria capaz de escrever tudo o que Deus fez na vida destes homens de Deus. Mas eu quero aqui abrir para uma introdução breve, abrir aqui um comentário, para dizer que, primeiro, a primeira coisa que nós temos aqui, pelo nome do livro, Atos dos Apóstolos, este nome já nos fala muitas coisas, porque, primeiro, era uma igreja que tinha ação, e não era uma igreja onde as ações foram feitas apenas por um. Olha o nome do livro, Atos, ações, dos apóstolos. Só o título do livro já tem que nos empolgar aqui. Primeiro, porque a igreja agia. Diga assim comigo, a igreja primitiva não era parada. Pô, irmão, se isso aqui não mexe com você, mexe comigo. A primeira coisa que a gente já vê aqui, só no tema do livro, é que a igreja primitiva, o Lucas está trazendo um registro para nós, que não era uma igreja parada. Era uma igreja que teve muitos atos. E como eu disse, aqui está só parte daquilo que aconteceu, porque Lucas teve que organizar algumas coisas que ele achou importante relatar. Imagina se fosse escrever tudo o que aconteceu. Então, se você está tendo uma vida cristã parada, alguma coisa não está muito certa. Então, que nós venhamos orar a Deus, dizer a Deus, Senhor, me usa de acordo com a sua vontade, mas eu não quero ser um crente parado. Aleluia! E no reino de Deus, irmãos, eu já vou dar início aqui, para nós não perdermos muito tempo aqui na introdução, mas no reino de Deus ele está sempre em movimento. É impossível você estar dentro do reino de Deus e dizer assim, não tem nada para me fazer, não. É impossível, irmão. Sempre vai ter alguma coisa para você fazer. A obra de Deus ela é carente. Diga assim comigo, a obra de Deus ela é carente. Então as nossas ações fazem com que esse reino permaneça em movimento e nós envolvidos nele. Porque está em Cristo, está em Deus, ser cheio do Espírito Santo e ser alguém parado na obra não tem muito sentido. Então todas as vezes que nós estamos entregues a Deus, entregues ao reino de Deus, Deus sempre vai nos direcionar a algo. Nem que seja algo que você pense, isso aqui eu acho que não tem muito valor. Tem valor. Tem órgão do seu corpo que você nem sabe que você tem, mas tira ele para você ver. Tem órgão do seu corpo, tem órgão do nosso corpo que eu não sei nem o nome, mas que a função dele é tão importante que se um dia a gente perder a funcionalidade dele, sabe quem é que sofre? Pergunte-me quem? Quem? Ah, você não responde, não. Pergunte-me quem? Quem? Todo o corpo. Isso aqui é muito lindo porque você é um órgão do corpo de Cristo. Aleluia! Você não é o corpo de Cristo sozinho, você é um órgão do corpo de Cristo. Juntos nós formamos o corpo de Cristo. Agora, o dia que eu parar de funcionar dentro do corpo de Cristo, a igreja perde. Porque eu sou apenas um órgão, mas um órgão que também tem a sua função. O dia que você parar de ter a sua atividade dentro do corpo de Cristo, não é só você que sofre, toda a igreja sofre, porque a sua parte não estará sendo feita. Então nós temos aqui o livro dos Atos dos Apóstolos. O segundo detalhe, agora eu prometo que a gente já entra no versículo, é que aqui está no plural, não está o livro dos Atos do Apóstolo. Não é do apóstolo, é dos apóstolos. Porque não foi um só que trabalhou. Porque no reino de Deus, na igreja de Deus, ninguém faz nada sozinho. É verdade. Eu posso contar uma história para vocês aqui, nós já vamos entrar na Bíblia, porque o que nos interessa aqui é a Bíblia, a palavra, é o que o texto diz. Mas deixa eu contar uma história para vocês aqui, na minha época de adolescência, eu cresci na igreja, então, ainda muito novo, e
aceitar liderar a mocidade, talvez por isso já esteja com um aspecto um pouco mais de vivido, pelas dor de cabeça que os jovens me deram, brincadeira. Mas desde cedo eu sempre estive envolvido. E eu sempre tive um problema muito grande. Hoje eu já sou um pouco mais tratado. Mas eu tinha um problema muito grande de pedir auxílio, pedir para que os outros me ajudassem em algo. Por exemplo, faz tal coisa. Fulano, você faz tal coisa. Beltrano, me ajuda com tal coisa. Como eu sabia que as pessoas ou não iam querer ir, ou ia fazer de qualquer maneira, eu acabava pegando para fazer tudo sozinho. Falei, melhor já vou logo fazer, porque está pedindo. Ok. Aí me lembro que teve uma festividade, e eu congregava aqui perto de vocês, aqui na Fanfula de Esquina, Assembleia de Deus, Ministério de Jardim Céu, pastor Eli. E eu me lembro que teve uma festividade, então eu cuidava de tudo, a questão dos louvores e tal, quem ia pregar, quem ia cantar, a direção do culto e tudo mais. E eu ficava em casa para lá e para cá, principalmente quando eu ia ficando mais perto do dia do culto, a gente sabe como é que é, se for festa, alguma coisa, a gente fica meio adoidado para tentar fazer as coisas darem certo. E eu subia, e morava com meus pais na época ainda, e subia, descia escada, e meu pai não é ainda, né, cristão nem nada, mas ele me vendo naquela correria, subindo, descendo. Aí ele falou, Alex, eu falei assim, só um minutinho que eu tenho que fazer isso, tá bom, quando você tiver um tempinho, vem aqui. Aí subia, descia, e marcando com o pregador, não sei o que. Ele falou assim, já pode me ouvir? Eu falei, sim, rapidinho, que eu tenho que resolver isso aqui. Eu falei assim, sabe qual é o seu problema? Eu falei, qual? O seu problema é que você quer fazer tudo sozinho. Meu pai não era crente, não é pastor, não é pregador, não é ministro do evangelho, mas naquele dia eu aprendi uma aula que no reino de Deus ninguém faz nada sozinho. Eu vou repetir, guarda isso. No reino de Deus, não é que eu sou a anja, a mãe anjona. Não, eu sou o anjão da igreja. Comigo eu faço tudo sozinho, ninguém precisa de ninguém é. Não, no reino de Deus não. No reino de Deus, ninguém faz nada sozinho. Então nós temos aqui o livro de Atos dos Apóstolos, apóstolos que fundamentaram essa nossa fé, os atos, as ações. Aí no mundo teológico, no mundo acadêmico, este livro aqui também é conhecido como Atos de Jesus através dos apóstolos, ou alguns eruditos também chamam este livro de Atos do Espírito Santo. Adivinha por quê? Por quê? Porque ao invés de falar Atos dos homens, Atos dos apóstolos, alguns teólogos entendem que esse livro poderia ser chamado Atos do Espírito Santo, porque homem nenhum tem atitude nenhuma dentro do reino de Deus se não for movido pelo Espírito. Por isso, é interessante. Então este livro no mundo acadêmico também é conhecido, ao invés de Atos dos Apóstolos, como Atos do Espírito Santo, ou Atos de Jesus, através da vida dos apóstolos, que é uma regra básica da vida dentro do reino. A gente não pode fazer nada. Lembra de Jesus falando para os discípulos? Sem mim, vocês podem até ser bom. Vocês podem ter experiência, vocês podem ter um bom currículo, vocês podem ter condições psíquicas, vocês podem ter o que for. Mas no meu reino, sem mim, o dono do reino, vocês não podem fazer nada. Então o segredo é estar com ele. Glórias a Deus. Então vamos lá, capítulo de número 1, nós vamos tratar aqui do versículo 1 ao versículo de número 9 ao 11, sobre a ascensão de Jesus. Ascensão, a subida de Jesus. Capítulo 1, versículo 1, introdução do livro de Atos dos Apóstolos. Em meu livro anterior, olha aí, vocês têm que ler sempre. A regra básica da Bíblia é ler e meditar na Bíblia, né? Porque tem crente que fala assim, eu já li a Bíblia 300 vezes. Fala, rapaz, não é sobre a quantidade de vezes que você leu. Você meditou, você pensou, você refletiu naquilo que você leu. Às vezes, irmãos, talvez não seja o mais correto possível, mas eu prefiro aconselhar alguém. Uma pessoa fala assim, irmãos, mas eu li um capítulo da Bíblia, mas foi a semana inteirinha naquele capítulo. Aí eu fiquei lendo, eu fiquei meditando, Deus foi ministrando coisas no meu coração. Penso eu que às vezes é até preferível a pessoa estudar pelo menos uns 7 dias, em um único capítulo da Bíblia, mas orando ali com Deus, Senhor, isso aqui eu não entendi, Senhor, como é que isso aplica na minha vida? O que foi isso para eles? Do que a pessoa falar que leu 300 vezes, mas não adquiriu nada. É bom ler, por favor, leia a Bíblia inteira, de Gênesis, Apocalipse. Mas às vezes a leitura corrida, eu disse a corrida, você acaba perdendo alguns detalhes. Por exemplo, aqui, em meu primeiro livro, em outras versões está, fiz o primeiro tratado ao Teófilo, não é isso? Nessa versão aqui, que dá na mesma, ele vai dizer, em meu primeiro livro, Teófilo, eu escrevi, peraí, se é o primeiro livro, então esse não é o primeiro, então esse já é o segundo, ok? Então Atos é o segundo livro que Lucas escreve. Aí Lucas está dizendo a Teófilo, essa palavra Teófilo significa amigo de Deus, que muitos acreditavam ser alguém de importância na época, porque para produzir um livro era muito caro. Então a primeira linha de pensamento teológico é que Lucas interessa esse livro a Teófilo porque ele ia patrocinar o livro, porque teria condições de patrocínio.
Há uma segunda linha teológica que diz que Teófilo, na verdade, é um pseudonome, porque como a igreja viveu um período de grande perseguição, então esses amigos de Deus, Teófilo, na verdade seria toda a igreja do Senhor. E há uma terceira linha que Teófilo quis relato completo acerca da história do cristianismo. Então não se há uma certeza de fato sobre quem foi Teófilo ou sobre por que Lucas endereçou este livro a Teófilo. Mas vamos lá. Eu escrevi naquele primeiro livro sobre tudo que Jesus começou não somente a fazer, mas também a ensinar. Ele começou, não está dizendo que ele terminou. Aleluia. Peraí. Lucas está dizendo assim, sabe aquele primeiro livro que eu escrevi? Que é aquilo que a gente tem hoje como Evangelho segundo escreveu Lucas, ok? Lucas está dizendo assim para Teófilo, Teófilo, naquele primeiro livro eu te escrevi sobre o que ele começou. Começar não é terminar. Glória a Deus. Então quer dizer que tem uma continuidade. Ele está dizendo, ele começou o quê? A fazer, e não somente fazia. Além de fazer, ele treinou, preparou os seus discípulos. Então ele fazia e treinava. Fazia e treinava. Aí Lucas poderia ter dito assim, eu escrevi sobre o que ele terminou, que foi fazer e ensinar. Não, mas é como Lucas está dizendo que ele começou, me dá a entender que ele continua fazendo e ensinando. Fazendo e ensinando. E passou 2000 anos, Jesus continua fazendo e ensinando. Fazendo e ensinando. Ok, então Lucas está fazendo a introdução do seu livro, aquele primeiro livro, eu escrevi sobre o que Jesus fez e ensinou, até o dia. Que dia? O dia que ele foi elevado, o dia que ele subiu aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que ele havia escolhido. Olha o detalhe: Jesus cheio do Espírito Santo. Lucas não está dizendo simplesmente assim, Jesus ensinou os apóstolos. Não, ele, por intermédio do Espírito Santo, até Jesus ensinava pelo Espírito. Está entendendo? Deus, aleluia. Até Jesus pregou para os apóstolos cheio do Espírito, ou seja, cheio de Deus. Ele era o próprio Deus. O que ele estava nos deixando como exemplo? Quer pregar? Seja cheio. Quer cantar? Seja cheio. Quer liderar? Seja cheio. Quer pastorear? Seja cheio. Irmãos, aleluia, é complicado lidar com gente vazia. O problema é um vazio querendo fazer a obra. Primeiro se enche, depois faz. Aleluia. Primeiro esteja com o Espírito de Deus, assim como Jesus Cristo fazia. Deixa eu abrir aqui essa outra Bíblia aqui. Talvez a versão esteja um pouco mais parecida com a dos irmãos. E a gente vai comparando. Atos capítulo 1, prontinho. Então até Jesus, para dar instruções aos seus apóstolos, era por meio do Espírito Santo. Versículo de número 3. Depois do seu martírio, em outras versões, depois do seu sofrimento, Jesus teve o quê? Não, vamos lá. Depois do seu sofrimento, depois do seu sofrimento. Está escrito o que na versão de vocês aí? Padecido. Padecido, sofrimento, martírio. Jesus sofreu. Eu não quero sofrer não, peraí. Meu Jesus sofreu? Se Jesus, que é Jesus, sofreu, a igreja não quer sofrer. Irmão, você sabia que a igreja não quer padecer, não quer sofrer? E se estiver sofrendo, alguns ainda dizem, é o diabo, não é não. Às vezes não é não, às vezes é coisas da vida mesmo. O próprio Jesus deixou bem claro dizendo, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu fico imaginando como é que Deus enxerga esses crentes que porque está sofrendo um pouquinho já vai. Agora eu não vou mais para o culto, não vou mais para a igreja, não vou cantar mais, não vou mais dirigir culto. Por quê? Estou sofrendo. Ah, é bonito. Jesus sofreu por mim, sofreu por você, morreu na cruz do Calvário, aí eu não posso sofrer. Não, para mim tem que ser de vitória em vitória. Agora é só vitória, agora é só vitória. Não! Vai sofrer. Não gostei não. Não gostou, mas vai se gostar. Vai sofrer, vai ter hora que vai sofrer. E nem por isso Deus deixou de te chamar. Aleluia. Eu ia contar a história bíblica aqui, mas vamos economizar tempo aqui. Ok, então Jesus também padeceu. Você não é o único que sofre. Você não é a única que sofre. Jesus sofreu primeiro. Eu vou te alegrar teu coração. Todas as vezes que o diabo tem que estar colocando, tá vendo aí? Vai continuar crente? Você não está vendo o que você está passando? Está vendo que Deus não fez nada? Toda vez que o diabo tentar soprar essas coisinhas no teu ouvido, lembra que você está doutrinado, aprendeu na palavra. O meu Jesus sofreu primeiro, mas eu vou ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Aleluia. Aleluia.
Glórias a Deus! Depois do sofrimento, Jesus se apresentou a eles e deu a eles muitas provas, ó Lucas contando, e deu a eles muitas provas incontáveis da sua ressurreição, aparecendo-lhes por um período de 40 dias seguidos, ensinando-lhes acerca do reino de Deus. Ok, por 40 dias depois que Jesus padeceu, se entregou na cruz do Calvário, ele ficou por 40 dias aparecendo para os discípulos. Inúmeros lugares. Lucas não registra todos os lugares. Lucas, se fosse registrar todos os lugares, 40 dias. E Jesus já tinha discípulos espalhados por vários lugares. E estavam de fato agora espalhados e com medo. Até porque, imagina, vou dar um exemplo aqui pastoral. Se o Estado começa a prender os crentes, primeira pessoa a prender o pastor. Não, vamos prender o pastor Alex Arthur. Imagina a igreja. Peraí, se prender o meu pastor, eu sou o próximo. Então o povo, lembrando que o mestre deles havia sido preso, torturado, cuspido, apunhado e morto na cruz, pensando no medo que os camaradas estavam. Se pegaram Jesus, o próximo somos nós, os seguidores dele. Então o povo estava disperso, o povo estava espalhado, mas por 40 dias Jesus começou a apresentar para eles: eu estou vivo. Aleluia! Imagina a mente deles: Jesus está morto, morreu na cruz. Jesus não, por 3 dias, no terceiro dia eu estou de pé de novo. Começou a apresentar, dando provas infalíveis de que ele estava vivo. Glórias a Deus, aleluia. E Lucas está registrando, está contando a história. Apareceu por eles no espaço de 40 dias, ensinando-lhes acerca do reino de Deus. Voltou falando do reino. O assunto do cristão é o reino de Deus, é as coisas de Deus. Jesus volta, se apresenta para eles, poderia fazer muitas coisas. Primeiro, estou dando prova de que estou vivo. Segundo, a mensagem não mudou. Continuo pregando o reino. Aleluia! Aleluia. Aleluia. Certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou que não se ausentasse de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual ele orientou, dizendo: de mim ouviste. Versículo 5. Porquanto João de fato batizou com água, entretanto, depois de poucos dias, vós sereis batizados com o Espírito Santo. Aqui Lucas, como eu disse, ele não relata todos os encontros de Jesus e nem todas as mensagens que Jesus pregou, porque senão imagina tanto de livro que a gente vai ter que ler para ver toda a história. Então está bem resumido. Então as informações que nós temos é: por 40 dias ele apareceu aos discípulos. Fazendo o que, Lucas? Por 40, Lucas está contando a história para Teófilo, está escrevendo. Depois toda a igreja viu o livro, tudo aquilo que Lucas escreveu, buscou, pesquisou, como historiador, ali de médico era historiador, buscou, pesquisou e escreveu. E Lucas está dizendo assim: olha, além dos 40 dias que ele apresentou-se vivo, ele começou a ensinar sobre o reino de Deus. Então deu muitos ensinamentos acerca do reino de Deus. Aí Lucas vai dizer: teve um dia, versículo 4, teve um dia que ele estava ceando com eles. Deixa eu ver nessa versão aqui. Enquanto ceava, então, enquanto comia com eles, ele deu uma ordem: não saiam de Jerusalém. Peraí, primeira coisa que Jesus está dizendo para os discípulos é um não. Opa, importante a gente pensar. Por que Jesus está dizendo um não? Ele já tinha passado 40 dias se apresentando aos discípulos, dando inúmeros ensinamentos, 40 dias de ensinamento. Pensa que pensa da boca do próprio Jesus. Ó, que maravilha, que honra! Ouvir do próprio Jesus os ensinamentos acerca do reino de Deus. Por 40 dias Jesus ficou ali, depois da morte dele, ensinando os discípulos. Só chegou uma hora, ele estava ceando, ele estava comendo, daqui a pouco acabou o banquete. E como o crente gosta de comer, né? Aparece comida direto na Bíblia. O crente gosta de banquete, irmãos. Aleluia. Jesus gostava também, né? Está ali comendo, ressuscitado e pão e se alimentando junto com os discípulos, na mesa. Daqui a pouco Deus fala assim: peraí. Deixa eu dizer um negócio para vocês aqui. Não saia de Jerusalém. Opa! Só que lembra que Jerusalém foi justamente o local onde Jesus foi condenado? O local da vergonha, o local da condenação, o local da morte. Aí Jesus está dizendo: fica aí. Mas Jesus, nós temos uma mensagem para entregar. Tem a mensagem, tem o relato, tem o testemunho, mas não é para sair. Aleluia! Jesus está dizendo: não vai. Aí a gente tem que se perguntar: mas por que, se eles já tinham tudo? Jesus, eles podiam sair falando assim: por 40 dias eu vi Jesus. Por 40, a mensagem para pregar da ressurreição. Por 40 dias eu vi o meu Jesus vivo. Morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Está vivo, andou no nosso meio, comeu conosco, sentou na mesa. Eles tinham tudo para pregar. Aí Jesus está dizendo assim: não é para ir. Mas a vinda, né? Vamos entender o porquê. Não saia de Jerusalém, fica. Por quê? Diz o texto: aguarde a promessa que eu já falei para vocês. Qual foi a promessa que Jesus tinha dito? Antes da morte dele, Jesus tinha dito para eles: eu vou para o Pai.
Mas fiquem em paz, eu não vou deixar vocês sozinhos não. Eu não vou deixar ele órfãos. Eu vou, mas ele vem. Eu vou, mas ele vem. Eu enviarei um semelhante a mim. Jesus estava dizendo, vocês não vão ficar sozinhos. Nesse texto aqui, Jesus estava lembrando a promessa. Não vá sem ele. Jesus está dizendo, não é para sair de Jerusalém até a promessa ser cumprida. Qual a promessa? O envio do Espírito Santo. Sabe o que Jesus estava dizendo para os discípulos? Não é para se movimentar sem ele. Aleluia. Não é para tomar ação sem ele. Não é para expandir o reino sem ele. Por quê? Porque o que capacita um homem e uma mulher de Deus dentro do reino de Deus é o que é provido pelo reino. Tu pode ser grandão lá fora, aqui dentro da tua grandeza não serve de nada. Porque a credencial do crente é o poder e a unção do Espírito Santo de Deus na vida do crente. Aleluia. Aleluia! Aí Jesus está dizendo não. Tem hora que ele fala não mesmo. É bom não. Ele não pensa que é bom ouvir o não de Deus. Porém, até o não de Deus é melhor do que o sim. É verdade. Dos homens. Eu prefiro ouvir o não de Deus do que o sim dos homens. Porque o não de Deus vem para nos preservar. É verdade. Então, vamos lá. Porque João de fato batizou com água, emergiu, batizar, emergir. É submergir, é estar debaixo de água. Então ele batizava com água. Entretanto, dentro de poucos dias, ó a promessa, vós sereis emergidos, batizados com o Espírito Santo. João com água. Eu enviarei o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. A água que moveu por fora é a água do batismo para arrependimento. Agora, o batismo com o Espírito Santo é o mergulhar no aprofundamento. É Deus por dentro e não a água por fora. Aleluia. Continuando, versículo de número 6. Lucas está escrevendo o relato. Ele vai dizer, então, os que se haviam reunido, irmãos, Jesus está falando sobre poder espiritual. Jesus está falando sobre a unção do Espírito vindo sobre a vida deles dentro de poucos dias. Pensa na mensagem pentecostal. Cristo, o primeiro pregador pentecostal da história. Jesus está dizendo, vai encher o Espírito. Fica aí em Jerusalém, não sai daí não. O Espírito vai vir sobre vocês. Olha a mentalidade dos discípulos. Lê pra gente os 6, William. Olha só, Jesus está falando de poder espiritual. Aqueles, pois, que se havia reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? Jesus está falando sobre um poder dentro do reino de Deus. Olha a mente deles. Será que agora que Jesus assume a cadeira? Será que agora que Jesus toma conta da política todinha? Será que agora que Israel vai tomar todo o reino, agora vamos tirar o império aqui romano? Será que agora que a gente vai ter... Eu vou simplificar, trazer para os nossos dias atuais, para a gente entender mais ou menos aquilo que eles estavam perguntando. Senhor, já entendi que tu está falando de poder espiritual aí, que o Espírito Santo aí vai vir, vai nos dar poder, vai nos dar capacidade, mas não é por nada não. E a cadeira no Senado? E será que... Eu vou trazendo aqui para os nossos dias, tá? Para simplificar o entendimento lá do que os discípulos estavam querendo dizer. E aí, Senhor, é agora que tu vira presidente da República? É agora que tu vai me dar um cargo de deputado? É agora que a gente vai mandar no governo? É agora que Israel vai mandar em todo o resto do mundo? Nós vamos virar um império poderoso? Irmãos, Jesus estava falando do reino de Deus. Os discípulos ainda estavam presos no reino da terra. Meu Deus. Porque, de fato, durante todo o tempo, a maior expectativa dos judeus era um rei político e não um rei espiritual. Era que o Messias chegaria quebrando tudo, acabando com o Império Romano. Aí vem Jesus no Sermão do Monte dizendo assim, bem-aventurados pacificadores. Olha a mensagem do reino, contrário ao desejo humano. Porque quando você prega o Evangelho, você nunca vai ao encontro do desejo dessa humanidade. Porque o ser humano não deseja o que é de Deus. Quando você sentir muitos aplausos, muito tapinha nas costas, eita, bem, gostei da mensagem. Mensagem boa é quando o povo sai com a cara brava de você. Sai bravo, mas sai curado. sai bravo, mas sai transformado. Aleluia. Então Jesus era assim. Ele teve uma mensagem de Jesus que foi tão difícil, mas tão difícil que os discípulos olharam para ele e falaram assim, mestre, não é por nada não, mas o povo está embora. Teve uma das pregações de Jesus pregou tanto que os discípulos chegaram e falaram, não sei se você percebeu, mas nosso público está diminuindo. Não é melhor tu mudar a mensagem.
Aí Jesus olhou para eles e falou assim: tu quer ir não? Quer ir junto não? Aí Pedro abre a boca e fala assim: mas mestre, para onde iremos nós? Glória a Deus. Ou para quem iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Pedro estava dizendo: quem quiser ir embora, vai embora. Eu fico com a palavra do Senhor. É difícil, mas é a palavra do Senhor. A gente fica. Tudo bem. Aí Jesus está falando sobre o poder espiritual e eles estão presos ainda em questões terrenas. Quando é que vai acontecer? Quando é que vai restabelecer o reino para Israel? Quando é que o reino de Israel vai ser restabelecido? Aí Jesus, irmãos, no versículo 7 diz assim, responde para eles: não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Quem sabe é o Pai. Jesus está dizendo: quem sabe é o Pai. Mas isso não interessa a vocês. Meu Deus. Peraí, se não me interessa saber quando vai ser o tempo, o que é que me interessa? É a pergunta que fica. Porque eu quero saber quando é que vai estabelecer o reino para Israel, quando é que a gente vai dominar tudo. Jesus fala: não, essa parte aí não é agora, e nem importa saber para vocês isso daí. Tá, se isso não me importa saber, o que me importa saber? O texto diz, olha lá, versículo 8, lê pra gente, William. Mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunha tanto em Jerusalém, como toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Olha a resposta de Jesus. Vocês querem saber sobre o que acontecerá no tempo futuro, sobre quando será estabelecida a cadeia, o reino, o poder político para mão de vocês? Não é essa a preocupação que vocês devem ter. E qual é, Senhor? Lembre da promessa: recebereis virtude, recebereis poder. Para o quê? Para ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, local, como na Judéia, país vizinho, como em Samaria, um povo que eles não tinham contato, que os judeus não queriam se comunicar. A barreira seria quebrada por causa do poder do reino de Deus, tanto em Samaria, depois de Samaria também, até os confins da terra. Sabe, Jesus estava respondendo para os discípulos: não é sobre quando vocês terão uma cadeira, é sobre o trabalho que vocês têm que fazer. Não se preocupem sobre quando vai ser estabelecido, datas que o Pai já determinou. Agora, recebereis poder. Para quê? Para fazer o id do Senhor. Olha a resposta de Jesus para eles. Vocês estão preocupados com cadeira? Eu já estou avisando logo: vou dar poder para vocês fazerem a obra. Aleluia. Porque quem faz a obra não depende de cadeira. Glória. Aleluia. Prepara, pastor Alex Santos, saiu, virou culto de doutrina agora. Eita. Glória a Deus. Quem tem poder de Deus não está preocupado com cadeira. Quem tem poder de Deus não está preocupado com posição. Quem tem poder de Deus na vida não está preocupado com nome. Quem tem poder de Deus na vida não está preocupado com status. Sabe por quê? Porque os olhos, a visão daquele que tem a unção de Deus na vida é que o trabalho ainda não acabou. A obra ainda não acabou. Eu não posso me preocupar com posição de honra enquanto ainda tem gente nas drogas. Eu não posso me preocupar com o governo enquanto ainda tem gente na promiscuidade, na prostituição. Jesus está dizendo: eu não te dei unção para você ficar preso em cadeira. Eu não te dei poder para você ficar preso em status. Eu não te dei poder para você ficar preso em ato governamental. Eu te dei poder para você levar a mensagem do Evangelho. Aleluia. Aleluia. Essa é a resposta que Jesus dá para eles: recebereis poder e ser-me-eis testemunhas. Deixa eu abrir novamente aqui em Atos, capítulo de número 9. Agora nós vamos para o versículo de número. Falamos do 8. Vamos agora para o 9. Tendo dito essas palavras, depois que ele finalizou essas palavras, já passou aquele espaço de 40 dias. Nesse dia ele parou a refeição, né? Parou a refeição. Aleluia. Se fosse os crentes de hoje, talvez até ia comemorar, não acredito. Não, eu comprei um pedaço de frango, Jesus começou a pregar de novo. Mas tudo bem, ainda bem que não era gente. Então ele parou a refeição, pensou nesses ensinamentos poderosos. Tendo dito essas palavras, foi Jesus elevado às alturas enquanto eles o contemplavam. Jesus está subindo e eles estão com os olhos fixos em Jesus. Dá para a gente pegar só neste versículo de número 9 aqui. Jesus está subindo e eles ficam com os olhos fixos em Jesus, até que uma nuvem cobriu da vista deles. É interessante que os olhos deles estão presos em Jesus. Jesus está na mesa e eles estão olhando para Jesus. Jesus está subindo, sendo elevado aos céus, eles não tiram os olhos de Jesus. Aleluia. Não importa a direção para onde Jesus está indo, o importante é que os nossos olhos estejam fixados em Jesus. De manhã com os olhos em Jesus, deixa eu pregar um pouquinho. De tarde com os olhos em Jesus, de noite com os olhos em Jesus. No meio de todo mundo pode estar no meio de qualquer confusão, a gente com os olhos em Jesus. No meio da contenda, o povo pode estar no meio da contenda, não tire os olhos de Jesus. Pode estar envolvido num problema, não tire os olhos de Jesus. A porta pode estar fechada, não tire os olhos de Jesus. Pode estar dando alguma
tire os seus olhos de Jesus. É de Jesus que emana a paz, é de Jesus que emana a provisão, é de Jesus que emana a porta, é de Jesus que emana a providência, é de Jesus que emana a saúde. Não tira os olhos de Jesus. Só que eles ficam com os olhos fixos em Jesus e de repente o texto bíblico diz que uma nuvem oculta ele nesse dia. E os discípulos estão fazendo o quê? Parados com os olhos em Jesus. Irmãos, Deus teve que chamar um anjo. Falar assim, rapaz, vem cá. Fala, mestre. Fala assim, ó. Conjectura, não está trazendo a nossa imaginação um texto bíblico sem fugir do preceito da mesma. Isso é conjectura. Sem fugir dos preceitos da Bíblia. Olha só o versículo de número 10 vai dizer. Aconteceu que, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, surgiram junto deles 2 homens vestidos de branco. 2 homens vestidos de branco apareceu junto deles. Enquanto eles estão lá com os olhos para cima, a boca aberta, Deus manda logo 2 anjos. 2 homens vestidos de branco, do lado deles. Irmão, se Deus não manda 2 anjos do lado deles para falar com eles ali, eles estão com a boca aberta, com os olhos para cima até hoje, estariam lá ainda. Porque eles estão pensando, cara, subiu. Imagina, penso eu, irmãos, penso eu aqui humildemente, imagina um olhando para o povo e falando assim, eu estou achando que eu estou vendo ele atuante, traga aquela nuvem ali, ó. Rapaz, tá não, que ele foi naquela direção, ele deve ser aquele que se ocultou naquela ali. Mas eu acho que eu vi ele passando. Não, imagina os anjos procurando Jesus, daqui a pouco vem 2 homens. Aí o versículo de número 11 diz assim: eis que lhe comunicaram, homens galileus. Olha para cá. Jesus está na mesa com eles, de repente Jesus está se alimentando com eles, de repente Jesus começa a pregar, tudo aquilo que nós já falamos aqui de uma forma bem simplificada. Jesus prega para eles, daqui a pouco Jesus está subindo. Olha a experiência que eles estão tendo. Ouviu o que ouviu e viu o que viu. Aí quando os homens descem para falar com eles, que Deus envia, vai chamar eles do quê? Homens galileus. Recebeu revelação, mas é homem, só lembrando vocês. Viu o que viu, mas continua sendo homem. Está entendendo? Como Deus mantém a gente na humildade. Ouviu o que ouviu, entendeu o que entendeu, recebeu o que recebeu, mas não te tornou melhor do que nenhum outro. Continua sendo homem. Aleluia. Homens galileus. Versículo 10. 11. Por que estás contemplando as alturas? O que é contemplar? Ficar parado. Quando você fala assim, nossa, vou contemplar aquela paisagem. Aí você fica meio abobado, né? Olhando, olha que coisa linda, olha como é bonito que Deus fez, olha como é grande, né? Como é imenso, olha que coisa linda. Você está ali contemplando, parado. Só que lembra que eu falei para vocês, a reino de Deus não nos deixa parar? Aí Deus manda 2 com uma mensagem que vai fazer ele se movimentar, porque mensagem é mensagem nos movimentar. É verdade, aleluia. Tu pode até estar parado, mas quando Deus manda a mensagem, você pode até estar contemplando, parado, pensando em tudo aquilo que já viu, tudo aquilo. Mas quando Deus te manda a mensagem, algo te movimenta. Lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Vou correr aqui para os irmãos pensar. Lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Lucas, capítulo de número 13, se não me falha a memória, em diante. 24, né? Tá aí Lucas, depois vocês. Os discípulos estão no caminho de Emaús, de repente Jesus se aproxima deles, vai andando com eles, vai falando sobre a palavra com eles, não revela que é ele. Acho que é Lucas 24, a partir do versículo 13. Não revela a palavra para eles, não fala que é ele, não se apresenta como ele, mas vai pregando, vai falando com eles. Quando ele chega dentro de casa, que Jesus parte o pão, os olhos deles se abrem. Era o mestre. Eles vão dizer assim: não ardia o seu coração enquanto ele falava conosco no caminho? Por quê? Porque quando a palavra de Deus fala conosco, algo dentro de nós se move. Aí vocês perguntam, mas por que eu sinto isso? Foi Jesus que disse que a ovelha conhece a voz do seu pastor. É por isso que quando é Jesus que está falando com a gente sabe. Então, deixa eu fugir, senão dá vontade de pregar. Volta para cá. Ok. Dentre vós foi recebido e elevado ao céu. Ok. Homens galileus, porque estáis olhando para as alturas? 11. Esse Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, retornará. Olha os anjos pregando. Ele vai voltar do mesmo jeito. Meu Deus. Ele foi, mas ele volta. Eu vou alertar a igreja. Ele foi, mas ele volta. Versículo 12. Depois que os anjos falaram isso daí, não fica parado aí não. Mesmo jeito que ele foi, ele vai voltar. Aí 12 Lucas diz assim: depois que os anjos entregou essa mensagem, então voltaram para Jerusalém, junto do monte chamado das Oliveiras, que fica próximo a Jerusalém, a distância de cerca de 1 quilômetro. Por que voltaram para Jerusalém? Porque Jesus tinha dito para eles: não sai não, fica até ser revestido. Porque enquanto não for revestido de poder, não vá. Porque a unção, ela fala sobre capacitação. E tem muita gente fazendo sem ser capacitado, sem estar ungido pelo Senhor. Então primeiro Deus unge, depois Deus leva. É por isso que antes de Jesus dizer para os discípulos no seu colégio, que nós chamamos de colégio apostólico, aquele período de 3 anos e meio aproximadamente que ele ficou com os discípulos, antes dele dizer o ide, ele disse o vinde a mim. Porque primeiro a gente vem para ele.
para depois ele enviar. Não adianta querer ser enviado sem primeiro vir. Primeiro vem, aprende, é discipulado, é treinado, é preparado e depois ele envia. Aleluia. Vamos lá. Versículo de número 12, 13 agora. Assim que chegaram, eles subiram a um grande aposento onde se hospedavam. Então eles ficaram ali reunidos em uma parte de cima de uma casa. Aí Lucas vai registrar aqui que estavam presentes Pedro e João, Tiago e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago filho de Alfeu, né? O Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes, todos, irmãos, preste atenção nisso aqui. Eles voltaram, subiram para aquilo que era chamado de cenáculo, para o alto de uma casa que tinha um grande espaço. Quando eles chegaram lá, Lucas está dizendo assim: não foi apenas alguns deles, todos, aleluia, todos eles perseveravam unânimes em oração. Eles perseveravam no quê? Na oração. Todos eles orando, irmãos queridos. Uma igreja forte é uma igreja que ora. Aleluia. Uma igreja, eles estavam esperando aqui uma promessa. Eles não estavam vivendo uma promessa, eles estavam esperando uma promessa, orando. Porque não se vive a promessa para depois orar. Primeiro se ora para depois viver a promessa. Aleluia. Eles estão esperando a promessa, mas todos eles estão orando. Sabe o que o Lucas está dizendo? Unanimemente. Peraí, vamos ver direitinho aqui. Pareceu um trava-línguas agora? Todos eles perseveravam unânimes em oração. Sabe o que é isso? Não é assim, eu acho que a gente tem que orar e o outro não vai orar. Não, vai cantar. Não tinha uma divisão de pensamentos. Até porque o que eles estavam esperando era o Espírito Santo. E o Espírito Santo não desce sobre eles de dividir. Meu Deus. Misericórdia, estreitou. Da glória a Deus que melhora, irmão. Eles estão unidos no mesmo propósito. Eu quero ver o Satanás parar uma igreja unida. Eu quero ver, irmãos, o diabo, irmãos, uma igreja que eu não estou dizendo uma igreja que faz festa, que festa qualquer igreja faz. Eu estou dizendo uma igreja que ora, de joelho dobrado, orando debaixo da palavra de Jesus, esperando o que Jesus prometeu. Oh, coisa poderosa! Isso é avivamento. O avivamento não começou quando o Espírito desceu. O avivamento começou quando eles dobraram os joelhos e começaram a orar, dizendo: precisamos dele. Nós aguardamos por ele, queremos ser revestidos dele, ser cheios dele, aleluia. Eles estão unânimes orando, juntamente com as mulheres. As irmãs estavam lá também. Tem irmã de oração aí, irmãos? Então as mulheres estavam lá também no clamor. As mulheres estavam lá também dizendo: ei, Jesus, não esquece o Espírito Santo, não. Manda um poder capacitador, irmãos, imagina. Esse era o tipo de campanha que a igreja devia fazer. Qual, irmãos? Vamos tematizar a campanha. Onde é que está? Está lá em capítulo 1 de Atos. Qual que é? É o versículo de número 14. O que é que para a gente fazer? Perseverar em oração. E pode avisar as mulheres para vir também. Estava lá Maria, a mãe de Jesus, e também os irmãos. Até os irmãos é para vir também. Para quê? Bora orar. Glória a Deus. Aleluia. Imagina, 7 dias para a igreja com a boca no pó, joelho no chão e dizendo: Deus, manda poder. Glória a Deus. Meu Deus, coisa forte, coisa linda. Mas vamos lá, versículo de número 15. Naqueles dias, sendo o número de pessoas ali reunidas cerca de 120. Esse cerca de 120 é porque Lucas, como ele está buscando o relato, disseram que Lucas era aproximadamente ali umas 120 pessoas de joelho dobrado, orando, e o céu se mexendo, eles orando, e o céu se mexendo, porque é impossível a igreja orar e o céu permanecer em silêncio. Eu vou repetir isso aqui, essa palavra. É impossível um crente orar e o céu permanecer em silêncio. A tua oração move o coração de Deus. Foi pela oração que Samuel foi gerado. Foi pela oração que a resposta veio, dizendo: diga para o povo de Israel que marche. Foi pela oração que Deus levantou Moisés para libertar o povo do Egito. Oh, glória a Jesus. Daniel, quando proibiram de falar de Deus, ele abriu a janela da casa dele e orava de manhã, de tarde, de noite. Oh, glória. A oração ainda fecha a boca do leão. A oração ainda fecha a cova. A oração ainda vive igreja. A oração ainda renova crente. A oração ainda traz salvação de alma. A oração ainda quebranta coração endurecido. A oração ainda
Então eles estão orando, as mulheres estão ali junto com eles, naqueles dias quase 120. Pedro se levantou do meio dos irmãos, diga assim: enquanto estiver uma igreja orando, sempre terá alguém que Deus vai levantar. Agora eu preciso que você preste atenção nisso daqui, porque sabe quem aqui está se levantando aqui? Pedrão. E sabe qual é o problema? Pergunte de qual? Porque tempos antes ele tinha negado Jesus, lembra? Quantas vezes? 3. E o galo cantou. Então alguém marcado por ter negado Jesus agora está se colocando de pé depois que toda uma igreja estava orando. Irmãos, é na oração que Deus levanta crente. Aleluia! É na oração que Deus levanta pregador. É por isso que os antigos já diziam que era em círculo de oração que grandes coisas aconteciam. Estão acabando com círculos de oração, estão acabando com reunião de oração das igrejas, estão acabando com cultos de orações, estão acabando com reuniões de orações, mas são em reuniões de orações, em momentos de orações que Deus faz coisas que nem nós acreditamos que era capaz de ser feita. Volte para a oração, volte para o teu campo de oração, volte para o teu jardim particular, volte. Jesus disse em Mateus capítulo de número 6, versículo 6, fecha a porta do teu quarto, ore com teu pai em secreto, porque o teu pai Deus está falando com a gente aqui. Volta para o lugar secreto que eu vou honrar tua vida, vou honrar tua casa, vou honrar tua família, vou honrar essa igreja. Volta para a oração. Eles estão orando. E aí Pedro se levanta no meio dos irmãos e declara: irmãos, era necessário que se cumprissem as escrituras, que o Espírito Santo predisse por meio da boca de Davi acerca de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos que teve parte neste ministério. Com o pagamento que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo, ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se a meio e as suas visceras todas se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo desse fato. Lembra que Judas era um dos 12. Judas era um dos 12 apóstolos que Cristo tinha levantado. E Pedro está narrando acerca disso. Todos em Jerusalém ficaram sabendo deste fato, de maneira que na própria língua deles, essas terras passaram a se chamar Aceldama, que significa campo de sangue. Porquanto, continuou Pedro pregando, versículo 20. Está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite. Pedro está trazendo uma interpretação do que estava escrito em Salmos, que cumpriu-se nessa compra do campo que Judas fez com as 30 moedas que os sacerdotes entregaram na mão dele. E ainda que outro ocupe o seu lugar, que outro ocupe o seu lugar. Então na profecia de Salmos dizia justamente isso: um vai trair, esse que trair vai pegar, vai comprar um campo de sangue, um local deserto, um local solitário, e foi o que Judas fez. Só que Pedro lembra que nas escrituras estava dizendo: alguém vai ocupar o seu lugar. E aí que entra então a ascensão ao apostolado de alguém chamado Matias. Olha o que Pedro vai dizer: sendo assim, já que nós estamos em 11 apóstolos e Jesus montou um colégio apostólico de 12, Judas se suicidou, é preciso que escolhamos um dos nomes que estiveram conosco durante todo o tempo que o Senhor Jesus viveu entre nós. Aqui está a base do apostolado. Olha o que Pedro está dizendo: para ser um apóstolo tem que ter tido tempo com Jesus. Está escrito aí no versículo de número 21. Tem que ter vivido com Jesus. Essa, eu não quero nem entrar em polêmica, eu quero só falar aqui o que a Bíblia está dizendo. Mas tá bom, não vou entrar nessas polêmicas, porque não tenho tempo para isso não. Mas a base apostólica, biblicamente falando, Pedro está dizendo, não é para chamar qualquer um da rua aí que chegou agora, nem viu Jesus, nem andou com Jesus. Não, a base apostólica era alguém que viveu ali presencialmente do lado de Jesus. Versículo 21. Sendo assim, é preciso que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo que o Senhor Jesus viveu entre nós. Desde o batismo de João, até o dia que Jesus foi levado até os céus, é fundamental que um deles seja conosco testemunha da sua ressurreição. Então, para levantar esse 12º apóstolo depois da saída de Judas, estes eram requisitos. Hoje tem apóstolo para todo lado, mas eu não vou entrar em polêmica aqui. Vamos continuar só na Bíblia aqui. Ok. 23. Então propuseram 2 nomes. Eles falaram assim: peraí, tem que ser desde a época do batismo de João, andou com a gente, caminhou com Jesus desde aquela época, esteve com a gente aqui até esse espaço de 40 dias aí, até Jesus ser recebido ao céu. Então foi dado alguns nomes ali no meio deles. Um chamado José, também conhecido como Barsabás. Peraí, os nomes: José, chamado Barsabás, e também conhecido como Justo. E um homem chamado Matias. Esses 2 nomes, Matias e José. E orando, afirmaram: Tu, Senhor, que conhece o coração de todas as pessoas,
Mostra-nos qual destes dois homens tens escolhido. Aí você vai ver muita gente dizendo por aí: mas o Espírito Santo ainda não tinha vindo, eles lançaram sorte, então foi uma coisa meio estranha. Não, antes de eles lançar sorte, eles oraram. Aleluia. Porque de fato o Espírito Santo é quem designa. O Espírito Santo é quem nos direciona, quem vocaciona para dar a visão para quem está no pastoreio sobre as designações ministeriais, a confirmação daquilo que Deus já confirmou. Porque o homem só confirma o que o céu já confirmou. Aleluia. O que o céu já deu, melhor dizendo. Aleluia. Ele só faz a confirmação pública, mas não é o homem que te unge é Deus. O homem só confirma. Então, como o Espírito Santo ainda não tinha vindo, eles de fato lançaram sorte, mas o texto diz que eles oraram. Não foi uma coisa aleatória. Eles oraram pedindo a Deus: Senhor, tu que conhece o coração dos homens. Por que eles estão falando tu que conhece o coração dos homens? Porque o que eles conheciam dos dois ali que foi colocado era aquilo que era visível, esteve com a gente, andou com a gente. Agora, o interior do ser humano, quem conhece é Deus. É verdade. Por isso que eles oram dizendo assim: Senhor, tu conhece fulano, Beltrano. A gente não conhece por fora, mas tu sabe o que está por dentro aí. Resolve o manto aí. Então vamos lá, versículo de número 25. Para assumir a vaga deste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o lugar que lhe era devido. Em seguida, aí sim, no 26, mas no 24, diz assim, no versículo 24, eles oraram. Então você vai ver muita gente dizendo para eles lançaram sorte para escolher os apóstolos. Lançaram sorte, mas primeiro oraram pedindo para Deus para que caísse na pessoa certa, ok? Porque quem escolhe é Deus. Desde aqui lá, até antes do Espírito Santo, os apóstolos já tinham essa noção. Não vou escolher por causa do valor do dízimo. Aleluia, tá fumando, né? Vamos lá. Não vou escolher por causa do valor do dízimo, nem por carro que anda, nem pela casa que tem, nem por onde mora. Não, com Deus não é assim não. Deus não está nem aí para aquilo que você tem. É o que você é e o que Ele quer. Meu Deus, aleluia. Porque tu pode ser tudo, irmão. Se Deus não quiser, Ele não quer ponto final. Tu pode ser o mais inteligente, mais bonito, mais bem arrumado, mais rico. Se Deus falar, não vou usar, não usa. É verdade. Não usa. Porque Deus escolhe quem quer, quando quer, onde quer, na hora que quer, porque a obra é dele. Aleluia. A obra é dele. Quem manda é ele, quem direciona é ele, quem vocaciona é ele, quem unge é ele. Acabou. Então vamos lá. Versículo de número 26. Em seguida, lançaram sortes, quanto a eles, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Aí aqui entra diversas... Nossa, acabamos. Agora que eu percebi. Aí aqui entra diversas especulações acerca de Matias, porque me conta uma história de Matias. Eu estou sabendo dele agora. Pois é. Pois é. E aí, isso são especulações, tá? Onde a Bíblia não tem voz, a gente não deve ter ouvido, mas tem coisa que é interessante de pensar. Senão depois falar, essa lanta, não falei nada. Estou dizendo que são especulações no mundo teológico. Alguns dizem assim, que os apóstolos se precipitaram, que na verdade quem seria o 12º apóstolo, lá na frente, quem é levantado como apóstolo? Paulo. Então alguns teólogos, estou dizendo que os teólogos, eu não sou teólogo, alguns teólogos cogitam dizer que na verdade houve uma precipitação, porque o Espírito Santo não tinha vindo ainda, que eles deveriam ter esperado o Espírito Santo para ser direcionados, então eles se precipitaram em escolher Matias. Então tem essa linha de pensamento no mundo teológico que é até interessante. Talvez Paulo, na verdade, que deveria ter sido o 12º apóstolo no colégio apostólico. É interessante, ok? Mas é só especulação, teorias, teses, amém? A gente prega o que a Bíblia diz, não o que os homens pensam. Mas tem coisa que é interessante da gente refletir. Outros acreditam que, na verdade, é natural que Matias não tenha aparecido, porque o reino de Deus não é sobre aquele que aparece. Meu Deus, aleluia. Porque, irmãos, preste atenção nisso daqui, que isso aqui é muito sério. Nem todo mundo que aparece está fazendo alguma coisa. É, Deus. E o que eu vou falar aqui eu posso até estar errado. E se eu estiver errado, vocês deixem isso para lá. Mas geralmente quem mais aparece é quem menos faz. É verdade. Quem mais faz geralmente está ali nos bastidores, trabalhando, se sacrificando, se esforçando, e depois só os bonitos aparecem. Mas cada um tem o seu lugar no reino de Deus. O importante não é sobre quem aparece, porque Deus faz aparecer quem Ele quer e ponto, acabou. O importante não é sobre quem aparece ou deixa de aparecer. O importante é que o reino de Deus está em movimento. Aleluia. E a gente está fazendo a nossa parte dentro dele. Amém? Então, sobre Matias tem diversas especulações, mas foi assim que aconteceu. E nós finalizamos o nosso capítulo de número 1, nossa primeira aula. Semana que vem, se assim Deus permitir, estaremos aqui para o capítulo de número... o mais famoso capítulo do livro de Atos dos Apóstolos, que é o capítulo de número 2. Pode chamar os crentes pentecostal, cheio de Deus, vai te aprender o que aquele capítulo está dizendo, que é o capítulo da descida do Espírito Santo.
Mas eu não vou falar mais nada não, senão vocês vão vir segunda que vem. Vou deixar para essa já falou uma parte lá, já entendi mais ou menos, não vou não. Vai vir em nome de Jesus. Tá bom, irmãos? Vamos colocar de pé, o Ida vai orar para finalizar com a gente. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos,